Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal aqui a gente só fala sobre psicologia social e relacionamento amoroso, social e familiar. Hoje, esse vídeo de hoje, nosso tópico de hoje, é um vídeo que várias pessoas já me pediram. Várias, né? Algumas estão estudando e estão fazendo algum trabalho sobre isso e outras me pediram, talvez por curiosidade, eu não sei. Mas eu prometi, quando eu prometo, eu cumpro, hein? Então, nosso tópico de hoje são os efeitos da maconha no corpo e no cérebro. Maconha ou cannabis é usada indiscriminadamente no mundo afora. E ela é feita de folhas, flores, sementes, caule da planta chamada cannabis. É conhecida como erva daninha, hash e dezena de outros nomes. Uns fumam, outros bebem e outros usam como alimento. Alguns passam mal, né? Outros usam como chá e bebem. Outros usam como comprimido e outros usam como óleo. Passa no corpo, passa no nariz. São métodos diferentes de consumo. Essa droga pode afetar o corpo do usuário de forma diferente. Quando a pessoa inala a fumaça da maconha, rapidamente ela é liberada na corrente sanguínea e segue para o cérebro e outras partes do corpo. E também para outros órgãos. Se a pessoa comer ou beber a maconha, os efeitos demoram mais a aparecer. Há uma controvérsia sobre os efeitos da maconha. Isso porque cada pessoa tem uma reação diferente. Os usuários relatam nas pesquisas vários tipos de efeito. Efeitos imediatos, efeitos a longo prazo, mudanças na percepção e aumento da frequência cardíaca. Com o tempo, se a pessoa fuma constantemente, a maconha pode causar tosse crônica e outros problemas de saúde. Os efeitos da maconha sobre o corpo, às vezes, são imediatos. Depende da pessoa. Os efeitos a longo prazo depende de como a pessoa usa, a quantidade e a frequência. Nos últimos anos, a maconha ganhou status de medicamento. Porém, as pesquisas andam a passo de tartaruga, porque ninguém quer financiar e os laboratórios fazem do jeito que eles acham que devem. Então, não é uma coisa que está em evolução. A pesquisa não está evoluindo, porque também, apesar de ter alguns benefícios como medicamento, esses medicamentos têm efeitos colaterais bravos, bem complicados. A substância, a maconha é gostada de medicamento, porém o processo é caro
e aquilo que eu já falei. As substâncias medicinais extraídas da maconha é conhecida como THC e CBD. É uma sigla aí dessa substância. Assim como o fumo, a fumaça da maconha é composta de vários produtos químicos, como amônia, cianeto. Para quem não sabe o que é cianeto, cianeto é veneno. Cianeto de hidrogênio, que podem irritar os pulmões e os brônquios. O fumante regular da maconha, que não fuma todo dia, que fuma regularmente, mas também não é aquele que fuma ocasionalmente. Ele, às vezes, ele chora. Quando ele fuma, vem lágrimas nos olhos. Ele tosse e produz catarro. Tá sempre com catarro, mesmo que não esteja gripado e nem por causa da irritação dos pulmões e dos brônquios. O uso de maconha aumenta o risco de infecções pulmonares e problemas respiratórios, bronquite também. Filhos de mães que usaram maconha durante a gravidez têm problemas respiratórios. Às vezes sofre de asma e fibrose cística. A fumaça também contém substâncias cancerígenas, de acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, NIDA. Não há evidência conclusiva a respeito de câncer de pulmão, porque o cigarro causa câncer de pulmão. Mas os efeitos cancerígenos da maconha se refletem em outros órgãos, não no pulmão. Pelo menos até agora as pesquisas não indicaram causa câncer no pulmão. Ele causa outras coisas, bronquite, asma e outras coisas, fibrose, outras coisas. É necessário muito mais pesquisa a respeito desse câncer de pulmão. Quando a pessoa usa a maconha, a substância HTC se move dos pulmões para a corrente sanguínea e o corpo em poucos minutos, aumentando a frequência cardíaca de 20 a 50 batidas por minuto. Esse aceleramento pode permanecer até 3 horas após a pessoa ter fumado. E se a pessoa tiver problemas cardíacos, pode sofrer uma parada cardíaca fulminante ou um ataque cardíaco. Por que pessoas que fumam maconha ficam com os olhos vermelhos? Porque a maconha dilata os vasos dos olhos. Em controvérsia, a maconha está sendo testada para diminuir a pressão dos olhos de quem tem glaucoma, porque se ela dilata os vasos, diminui a pressão. Então está em experimento o uso para pessoas que têm glaucoma e diminui a pressão em algumas horas. Não diminui a pressão totalmente, mas algumas horas essa pressão dos olhos baixa nas pessoas que têm glaucoma. O efeito da maconha se estende por todo o sistema nervoso central e alguns laboratórios estão testando o uso da maconha para dor e inflamação. Mas mesmo assim existe uma série de efeitos negativos a longo prazo no sistema nervoso central que se deve considerar. A maconha, ela ativa a produção de dopamina, que é aquele neurotransmissor, né, no cérebro. Por isso algumas pessoas se sentem bem, se sentem relaxado, outros ficam eufóricos. No hipocampo, a maconha
muda a maneira como o usuário processa as informações e o julgamento. Fica prejudicado. O hipocampo é uma parte do cérebro responsável pela memória. Por isso também pode ser difícil o usuário de maconha formar novas memórias quando ele está usando a maconha. As alterações também ocorrem no cérebro e glândulos da base aéreas do cérebro que desempenham um papel importante no movimento e no equilíbrio do corpo. Por isso que às vezes algumas pessoas que usam maconha ficam parecendo que tá bêbado, né? Tá assim, fica andando assim meio, sabe, largadão, meio sem equilíbrio por causa disso. Então, ela prejudica o movimento, o equilíbrio da coordenação e respostas reflexa. Todas essas alterações significam que as pessoas sob efeito de maconha não devem dirigir de jeito nenhum. Se houvesse um bafômetro para medir a maconha quando uma pessoa comete um acidente ou provoca um acidente, se descobriria que muitos acidentes foram provocados por pessoas que estavam sob o efeito da maconha e não do álcool, porque isso acontece muito, a pessoa ser considerado bêbado, mas não é de álcool, é de maconha. De acordo com o NIDA, o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, daqui da Inglaterra, que é o NIDA, diz que pode haver uma associação entre o uso da maconha e alguns transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Os pesquisadores estão fazendo mais pesquisas para entenderem essa conexão entre o uso da maconha, a depressão e a ansiedade. A maconha piora quem sofre de esquizofrenia. Não deve usar maconha de jeito nenhum, porque ela piora os sintomas e a pessoa pode entrar em crise. Quando passa o efeito da maconha, o usuário se sente cansado, deprimido e ansioso. Cerca de 30% dos usuários de maconha desenvolvem distúrbios relacionados ao uso. E o vício é real. Os sintomas de abstinência, quando a pessoa decide não usar mais a maconha, ele fica irritado, sem conseguir dormir, perde o apetite. E em pessoas com menos de 25 anos, cujos cérebros ainda não estão formados, totalmente formados, porque o cérebro, ele só a formação dele totalmente é a partir dos 25 anos para cima. As pessoas com menos de 25 anos podem ter um impacto duradouro no processo dos pensamentos e memória. Fumar maconha, a mulher que fuma maconha grávida, afeta o cérebro do bebê. A criança nasce com problemas de memória, concentração, tem dificuldade de resolução de problemas. Fumar maconha pode causar dor, azia e irritação na boca e na garganta. A maconha em algumas pessoas provoca náuseas, vômitos e causa problema no fígado. E em algumas pessoas ela danifica o fígado. A maconha afeta o sistema imunológico, tornando seus usuários vulneráveis a vários tipos de doenças. Então,
esse foi um tópico informativo a respeito dos efeitos da maconha no cérebro, no corpo e no sistema nervoso central. Beijo no coração, gratidão, se inscreve, comenta, compartilha, muito obrigado e até o nosso próximo Feliz Encontro. Bye!